Olá a todos, Hermes Nascimento aqui de volta. Quero, como sempre, agradecer todo mundo que me deu um feedback legal a respeito do vídeo anterior. Agradecer o vídeo anterior sobre o metal de Belo Horizonte. Agradecer também algumas bandas que deram retorno, compartilharam e divulgaram também o material. Muito obrigado, tamo junto. E o vídeo de hoje eu vou falar uma coisa um pouco diferente, né? Eu tive algumas conversas recentemente, falando com alguns amigos, falando sobre aquelas bandas que têm muitos anos de carreira e poucos discos, e também o inverso, né? As bandas que têm muitos discos lançados num período relativamente curto de carreira, né? Então, com isso, a partir dessa conversa, eu tive a ideia de fazer esse vídeo para quem quer começar na coleção, talvez, ou para quem quer conhecer um pouco mais dessas bandas, que tem uma trajetória longa, porém com poucos discos. E antes de começar, como já é de hábito, mandar dois recados aqui. O recado número 1 é que eu não vou falar de bandas ou artistas que têm apenas um disco, como Jeff Buckley ou Sex Pistols e essa galera assim. E o segundo é que eu vou falar das bandas em ordem cronológica, como é uma coisa que eu sempre faço aqui nos meus vídeos, beleza? Bom, e a primeira banda que eu vou falar aqui é uma banda que foi fundada em Londres, no longínquo ano de 1977, e manteve-se em atividade constante até 84, que é o The Police. Né, a banda, após encerrar suas atividades, teve algumas voltas, alguns shows especiais e tal, e talvez a mais conhecida e que teve maior repercussão foi a turnê de 30 anos, né, que abrangeu os anos de 2007 e 2008, inclusive tendo uma passagem histórica aqui pelo nosso país, o Brasil. Para quem não está muito familiarizado com The Police, é uma banda que tem um som que mistura new wave, rock, pop e muitos elementos de reggae também. Apesar de ter todo esse tempo de história, o Police lançou apenas 5 álbuns de estúdio. E para começar, se você for um cara muito ligado ao rock, assim, não tiver muito familiarizado com reggae, ou tem até algum tipo de problema com esse tipo de som, eu recomendo você começar pelo Synchronicity, o último disco lançado pela banda em 1983. E seguindo aí o mesmo perfil de ouvinte, eu recomendo você deixar por último exatamente o primeiro disco da banda, o Outlandos d'Amour, lançado em 1978. Agora, se você tem um perfil diferente, se você gosta de reggae ou outro tipo de som, eu recomendo você começar pelo Outlandos e depois ir até o último. Bom, e a segunda banda que eu vou falar, na verdade eu ia fazer um vídeo com 5 bandas, mas eu acabei acrescentando uma banda que é exatamente essa que eu vou falar agora, que eu pensei como é que eu esqueci de falar desses caras, que é o Faith No More. Bom, a banda que foi fundada em São Francisco, na Califórnia, no final dos anos 70, né, uma versão meio embrionária assim, e começou a usar o nome Faith No More em 1983, e seguiu em atividade até 1998, depois teve uma pausa, um término talvez, e voltou em 2009, e desde 2021 ela está no hiato, não sabe, alguns membros acham que vai voltar, a maioria acha que não, e tá meio suspensa. Eu sempre gosto de falar para quem conhece e para quem não conhece, né? E para quem não conhece o Faith No More, é uma banda que tem influência de rock alternativo, de metal, de funk, até nos anos 90 cunhava-se o termo funk metal, né? E o Faith No More lançou em todo esse tempo apenas 7 álbuns de estúdio. E por onde começar quando o assunto é Faith No More? Eu indico o Angel Dust, de 1992, né, o segundo disco aí com a formação clássica, com o Mike Patton nos vocais, que eu acho um disco mais diversificado em relação ao anterior, que é o grande álbum muito conhecido aqui no Brasil, que é o The Real Thing, de 1989. E por último eu recomendo o Introduce Yourself, que é o segundo álbum da banda, lançado em 1987. Eu acho que é um disco mais fraco do que o álbum de estreia, e também mais fraco que os posteriores. Agora, se você quiser cortar um caminho aí, eu indico a coletânea Who Cares A Lot, lançada em 1998. Bom, e a terceira banda que eu vou falar é uma banda que foi fundada em 1985. Talvez todas essas bandas que eu tô falando aqui hoje é a banda que tem mais tempo de atividade mesmo, porque é a única delas que nunca teve uma pausa ou um hiato oficial, né? Embora tenha dado uma sumida em alguns anos, mas a banda nunca decretou o fim ou separação. Não, o fim não, a separação teve. Nunca declarou o fim da banda, que é o Guns N' Roses, que
foi fundado nos Estados Unidos em 1985. Acho que é uma banda talvez a mais conhecida dessa lista, que todo mundo sabe que o Guns é uma banda de rock, hard rock, tem algumas influências de metal, algumas influências de blues rock, mas é basicamente rotulada como uma banda de hard rock. Bom, a discografia do Guns N' Roses tem vários jeitos de ser contadas, né? Você pode contar, oficialmente eles são 6 discos de estúdio, mas se você não contar o disco de cover, cai para 5. E se você não contar o Lies, né, que na verdade é a junção de 2 EPs, cai para apenas 4 discos de estúdio. Bom, e aqui não tem como fugir, né? Para começar com Guns N' Roses tem que ser pelo primeiro mesmo, pela estreia, que é o Appetite for Destruction, o clássico, praticamente uma coletânea aí poderosa, lançada em 1987, um dos maiores discos de estreia de todos os tempos, que tá no meu vídeo também sobre discos de estreia. Vou deixar aqui, em algum lugar aí, depois você dá uma olhada. E por último também vou ser clichê, embora eu esteja entre as 12 pessoas no mundo que gostam desse disco, mas eu vou ter que falar do Chinese Democracy mesmo, lançado em 2008. Embora eu goste do disco, não é um disco que tem as características do som clássico, né? E muito menos serve de porta de entrada para alguém conhecer o Guns N' Roses. Tem coletânea. Tem a coletânea com o nome bem original, que é o Greatest Hits, lançado em 2004. E a quarta banda que eu vou citar aqui hoje é uma banda que também foi fundada em 1985, assim como Guns N' Roses, mas teve uma pausa em 96 e retornou apenas em 2007. Né, a banda fundada em Boston, aí nos Estados Unidos, que é o Extreme. Bom, o Extreme é uma banda de hard rock, basicamente, né, e também durante um tempo entrou dentro daquele compêndio do funk metal, junto com o próprio Faith No More, que eu acabei de falar, o Living Colour e outras coisas. A banda tinha um pouco de groove, eles já colocavam no funk metal. E nesse tempo, a Extreme lançou 6 álbuns de estúdio. E para começar também eu vou falar de um disco, talvez o maior sucesso comercial da Extreme, o disco que possui o hit More Than Words, por isso que eu escolhi falar dele, para mostrar que o disco é muito mais do que uma balada de voz e violão, que é o Extreme 2, o Pornography, lançado em 1990. Embora eu também goste muito do Three Sides, que vem depois, mas esse é uma ótima porta de entrada. Eu acho que por último você pode deixar exatamente o primeiro disco do Extreme, chamado apenas Extreme, lançado em 1989. Tem coletânea, que é a The Best of Extreme, a Accidental Collocation of Atoms. Bem difícil de falar. Lançado em 1998. A penúltima banda dessa minha lista aqui, desse vídeo, é uma banda que fez sucesso aqui no Brasil praticamente na mesma época que o Extreme, que é a galera de New Jersey, o Skid Row. Bom, a banda começou em 86 e foi até 96, teve uma pequena pausa e depois retornou em 99 e está na ativa até hoje. Bom, o Skid Row é classificado como uma banda de hard rock, embora tenha bastante elemento de metal e também lá fora é chamada do glam metal, hair metal e tal, principalmente do visual do álbum de estreia. O Skid Row lançou 6 discos cheios também, assim como o Extreme. E para começar, eu indico o segundo álbum da banda, o Slave to the Grind, lançado em 1991. Ele para mim é um álbum que tem bastante dos elementos da banda, tem as baladas que muita gente gosta e tem as músicas mais pesadas que outras pessoas adoram. Para deixar por último, eu recomendo o segundo disco sem o Sebastian Bach, que é o RPM. Esse aqui, o Revolutions Per Minute, de 2006. E a coletânea do Skid Row que eu recomendo é o 40 Seasons, The Best of Skid Row, lançado em 98, né, comemorando aí 40 estações, que equivale a 10 anos de banda. E fechando a lista aqui, eu vou falar de uma banda que foi fundada em 1994 e manteve-se ativa até 2006, depois retornou em 2010 e fica indo e voltando, que é o System of a Down. A banda que mistura aí alternative metal, né, é classificado por muitos também como new metal, tem alguns elementos de progressivo e lançou apenas 5 discos. Bom, e para começar a conhecer o System of a Down, eu recomendo o Toxicity de 2001, né, o segundo álbum da banda, um disco recheado de hits e grandes composições. E por último eu indico o Steal This Album,
pode deixar ele para depois. Ele foi lançado em 2004. Mentira. Ele foi lançado em 2002. Não. O System of a Down não tem nenhuma coletânea oficial. Bom, então é isso. Foi um vídeo um pouco diferente, procurei ser um pouco mais curto. De novo agradecer. Pedir o like de sempre. Muito obrigado a todo mundo que tem curtido, tem comentado, tem compartilhado. Isso é muito legal, muito importante. Me dizem aí qual banda ficou faltando, qual banda dessa que é legal, qual banda dessa que é uma merda. E tamo junto. Valeu!